Oi pessoal, tudo certo? Nós estamos nos encaminhando aí para o final desse primeiro módulo da disciplina, que é a parte de Ecologia de Comunidades, né? Nós temos mais algumas aulas aí e a gente vai trabalhar hoje, nessa aula e na próxima, sobre interações biológicas, que é o tema, um dos temas mais importantes aí que tem para esse módulo da disciplina, certo? E é o tema que eu trabalho, né? Que é meu foco de pesquisa, então vou poder contribuir bastante, acredito, para a formação de vocês nesse sentido aí. Bom, nessa imagem aqui, primeira imagem da aula, o que vocês estão vendo aí é uma flor, essa foto eu tirei lá no Promata mesmo, é uma florzinha campestre lá do Promata. E aqui vocês têm dois organismos aqui, né? Dois animais, né? E mais a planta aqui. Então tem três organismos aqui nessa foto. Eu gostaria que vocês pensassem agora com essa imagem, e depois voltassem para ela no final das aulas de interação, né? Que a gente vai ter duas aulas. Que interações vocês estão vendo aí, né? Que tipo de interações vocês estão vendo? Provavelmente lá na sala de aula vocês me diriam pelo menos uma interação aí que vocês estão vendo, que é a interação desses animais aqui com essa estruturinha aqui da planta, né? Tem uma aqui e tem uma aqui. Essas estruturinhas são o que, né? Isso aí, vocês vão ver quando trabalharem com morfologia das espermatófitas comigo e com botânica das espermatófitas com a Cris, que isso aí é uma antera, né? Que é um pedacinho do estame, que é esse órgão masculino da flor, que libera pólen e tal. Então, vocês já sabem isso, na verdade, se está até no ensino médio, vocês veem isso, né? Mas o que esses organismos estão fazendo nessa antera? Esses organismos estão utilizando o recurso daquela antera lá. E daí essa interação que vocês estão vendo desses bichos aqui com essa planta, vocês me diriam provavelmente alguns que isso é um processo de polinização. Não é necessariamente polinização, porque a gente não sabe se tem troca de material genético realmente entre outro indivíduo, né, desse indivíduo de planta com outro indivíduo. Mas sim, provavelmente isso aqui é um processo de polinização que está acontecendo aí. Tem uma outra interação aí para a gente pensar que está acontecendo, no mínimo mais uma, que é a questão desses dois organismos aqui estarem usando o mesmo recurso, né? A gente vai aprender aí nas próximas aulas que se dois organismos estão usando o mesmo recurso, muito provavelmente eles estão competindo por aqueles recursos, por aquele recurso, né? Então tem um fenômeno aí que é a competição. No mínimo duas interações biológicas aí legais que vocês vão ver ao longo desta próxima aula, certo? Bom, revisão rápida do que vocês viram até agora, que é bastante coisa, né, em termos de teoria ecológica aí. A gente trabalhou lá no início com questão de nicho fundamental e nicho realizado, lembrando. O nicho fundamental é esse polígono maior aqui, né, nessa corzinha mais clara, que é toda a amplitude que aquele organismo tem em relação aqui a habitat, né, onde é que ele pode sobreviver em termos de temperatura e umidade. E aqui na corzinha mais escura está o nicho realizado, que é onde aquele animal é encontrado, na verdade, na natureza. E aí eu perguntei para vocês, se vocês recordarem isso aqui foi numa aula presencial ainda, né? Por que que não tem aqui, ó, nesse ponto aqui, por que que eu não tenho a presença desse organismo, que tem esse nicho fundamental aqui, com essa temperatura aqui e com essa umidade, esse bicho poderia, ou essa planta poderia existir aqui. Mas ela não existe, ela está limitada a essa faixinha de temperatura aqui para essa faixa de umidade. Por quê? Por que que ela não ocorre aqui? Por que que ela não ocorre aqui, né? Alguns de vocês me disseram, é porque pode ter aqui um predador, né, nessa mesma faixa. Exatamente, isso que a gente vai começar a ver na aula de hoje, a importância, por exemplo, da predação, né, de fatores bióticos e não só abióticos, como esses dois aqui, na distribuição dos organismos. Vocês já sabem descrever comunidades com base em todos esses parâmetros aqui. Vocês sabem que a composição de espécies é a identidade das espécies, né, quais espécies tem lá, que a riqueza é o número de espécies, que a abundância tem a ver com o número de indivíduos, né? Que a frequência e dominância são parâmetros que eu derivo com base nesses dois aqui. A gente aprendeu, fez isso numa matriz e tal. A gente viu um pouquinho sobre diversidade funcional. Vocês aprenderam o que é um atributo funcional, a gente falou sobre isso. É aquele atributo que é uma propriedade mensurável, né? Mas para ser funcional ele tem que influenciar desempenho e função, né, função do organismo no ambiente. A gente aprendeu, por exemplo, que vários fatores afetam o desempenho dos organismos, né?
e alguns afetam a função, como por exemplo o tipo de aparelho bucal em artrópodes, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Dependendo do tipo de aparelho bucal, aquele animal vai se alimentar de uma forma, de uma fonte, né? E aquilo ali a gente pode chamar de guilda, de forrageamento, por exemplo, né? Animais que se alimentam de um mesmo grupo de presas, de um mesmo grupo de organismos, né? Bom, aí vocês aprenderam também a comparar as comunidades em termos de diversidade. Vocês viram que diversidade não é uma coisa trivial, como às vezes aparece na mídia. A gente discutiu um pouquinho isso, eu mostrei para vocês manchetes tal da mídia. A gente aprendeu a calcular índices, né? Aqui é o índice de Shannon, e vocês aprenderam que uma comunidade como essa aqui tem uma diversidade maior do que essa daqui, né? Vocês aprenderam o porquê disso em termos práticos na comunidade, é que essa comunidade tem uma dominância menor, né? Aqui eu tenho muita dominância de um organismo só. Vocês aprenderam a comparar comunidades em termos de composição, quais espécies tem lá e quais espécies tem lá, e comparar com o índice de Jacquard, que é o índice para comparar a composição de comunidades. E vocês também aprenderam que uma das teorias mais importantes aí dentro da ecologia é a biogeografia de ilhas, que é uma teoria que prediz que o tamanho de uma ilha e o distanciamento de uma ilha em relação ao continente, a uma área fonte, né? Esse tamanho e esse distanciamento em relação ao continente vai definir a riqueza de espécies da ilha. E dentro dessa teoria aqui está embutida a única lei que existe em ecologia, uma das únicas leis que existe em ecologia, que é aquela lei ou a relação espécies-área, né? Que a gente já falou várias vezes sobre isso, que quanto maior a área, maior o número de espécies que cabe naquela comunidade lá, pela questão de amplitude de hábitats, diferentes nichos, etc. E por fim a gente aprendeu que a biogeografia de ilhas evoluiu em termos científicos, né, para uma teoria que é a teoria de metacomunidades, né, que é o que explica as comunidades que são conectadas entre si com dispersão, né, potencial dispersão de organismos de material genético, troca de material genético. E daí a gente viu que essa teoria aqui das metacomunidades, né, ou de metacomunidades, particiona a diversidade em alguns componentes espaciais que a gente aprendeu. A diversidade alfa é a diversidade de cada comunidade de uma metacomunidade. A diversidade gama é a diversidade total dessa comunidade inteira, de toda a metacomunidade. E a diversidade beta, ou beta-diversidade, é quanto que a diversidade varia entre as comunidades aqui, né? Essa variação entre duas comunidades aqui, do valor de diversidade, é a diversidade beta, e a gente aprendeu que ela é uma das mais importantes aí e mais estudadas no momento, né? Bom, mas lembrem dessa pergunta aqui. O que determina a composição, que espécies tem lá, né? E distribuição de abundância nas comunidades. O que determina isso, né? A gente viu até agora vários fatores abióticos, né? Falando de nicho. E, mais importante, dentro da pergunta central da ecologia como ciência, né? Como é que a gente explica, ou como é que a gente aprende, né? Como é que uma ciência explica a distribuição e a abundância dos organismos, né? E as interações que determinam essa distribuição e abundância. Vejam que interações está num grande conceito de ecologia. E aqui, interações está num conceito amplo, tá? Interações tanto bióticas quanto abióticas. E a gente vai começar a falar hoje de interações bióticas, né? Da relação dos organismos entre si. Vocês trabalharam bastante em interações abióticas, respostas dos organismos a fatores ambientais, com o professor Nelson lá na Ecologia de Populações, né, de indivíduos e populações. Ele trabalha isso com vocês. Aqui a gente vai se focar na ideia de interações entre organismos, né. Lembrando que se a gente tivesse um pool regional lá de espécies, isso aqui eu também mostrei para vocês na aula presencial ainda, e a gente visse que esse pool regional, imaginando que isso aqui é uma comunidade a comunidade 1 aqui, e a comunidade 2 aqui, de uma mesma região, do mesmo local, ou seja, elas fazem parte de uma metacomunidade, né? Elas poderiam ter todas essas espécies aqui, né? Porque todas essas espécies aqui ocorrem num lugar. Imaginem, por exemplo, a fauna de artrópodes do Rio Grande do Sul. Ela é imensa, né? Por que não tem todas as espécies do pool regional do Rio Grande do Sul
em todas as comunidades, né, de qualquer lugar do estado. Por que não é assim, uma comunidade exatamente igual à outra, né? Bom, tem uma explicação para isso, né? A primeira explicação que a gente já falou são os filtros ambientais. Por exemplo, eu vou passar o pool por um filtro ambiental, ou por um conjunto de filtros ambientais, né? Eu falei para vocês enxergarem como uma peneira isso, lembram? Aí os organismos passam. Aí teve um que foi selecionado aqui. A gente não tem esse piolho de cobra na nossa comunidade. E aqui a gente não tem o gastrópodo aqui. Bom, por que não tem? Porque algum fator abiótico, ambiental, não permite que esse bicho exista nesse lugar aqui. Só que aqui ele permite. Ó. E em contrapartida, aqui não é possível, por fatores de nicho, né? Fatores ambientais, que exista o gastrópode ali. Bom, mas tem um outro conjunto de filtros, né? Que gera as comunidades como elas são. Né? Vejam, o pool é tudo isso aqui. Podia ter qualquer espécie dessas aqui nessa comunidade. Mas eu não tenho esse bicho aqui que foi filtrado por um filtro ambiental, e aqui eu não tenho essa formiga aqui, ó, que foi filtrada. E nesse caso da outra comunidade eu não tenho essa aranha. Por que isso aconteceu? Eu informei para vocês aqui que é um filtro biótico. Eu dei o exemplo de competição ali. Ah, é porque essa formiga e essa formiga competem. Daí só cabe uma nessa comunidade, não cabe as duas. E no caso dessa comunidade aqui, nesse caso essas duas aranhas competem. E daí no caso dessa competição só cabe uma aranha. Então, esses filtros aqui são o que definem as comunidades, né, que a gente amostra lá na natureza. Não era 1 e 2, era A e B, desculpem. Mas na natureza eu amostrei isso aqui. Para eu explicar isso aqui, eu tenho que conseguir reverter esse processo aqui e achar os filtros bióticos e ambientais, né, que determinaram essa comunidade aqui. É mais complexo do que isso, pessoal, bem mais complexo, tá? Mas não vem ao caso agora. Sabendo isso aqui, entendendo esse slide aqui, vocês entendem uma coisa chamada montagem de comunidades, que é um negócio super complexo e super avançado para a gente trabalhar no nível de graduação mesmo, tá? Então, vocês entenderem essa ideia aqui tá ótimo para mim. E a gente vai agora, obviamente, focar nesses filtros bióticos aqui, falando de interações biológicas, né? Bom, interações interespecíficas é o que a gente vai trabalhar nessa disciplina, porque as intraespecíficas vocês já trabalharam em outra disciplina. Interações dentro da mesma espécie são interações dentro da população, né? Então a gente não vai trabalhar na disciplina de comunidades. Na disciplina de comunidades a gente vai trabalhar com essas interações entre as diferentes espécies, né? Aqui no caso eu tenho uma interação entre uma espécie que é a hiena e uma espécie que é o leão, certo? E aqui eu tenho uma interação entre dois leões aqui, a mesma espécie, né? No caso são duas interações antagônicas aqui, mas a diferença é o nível trófico, aí tem mais de uma espécie. Bom, a gente vai focar então nas interespecíficas. Vocês provavelmente já viram um quadrinho desses aqui, onde eu tenho o sinal de mais, zero e menos. Né? Então a gente vai ver efeito da espécie B sobre a A aqui e da A sobre a B aqui. O efeito mútuo, né, de uma espécie sobre a outra. Esses efeitos podem ser positivos, neutros ou negativos, certo? Vamos imaginar que eu tenho duas espécies que coexistam. No caso das espécies que coexistem, eu vou ter sempre uma possibilidade de testar que tipo de efeito tem uma espécie sobre a outra. Tá? Bom, quando que esse efeito é positivo para as duas? As duas se beneficiam. Vocês já devem ter ouvido falar, obviamente, de mutualismo e protocooperação. Então, são interações mutualísticas em termos gerais. Assim, né? Quando que tem um caso onde uma espécie se beneficia e a outra é neutra em relação a essa interação, ou seja, a outra espécie nem ganha nem perde. É uma interação chamada comensalismo. Quando que tem, que tipo de interações tem sinal positivo para uma espécie e negativo para a outra? Ou seja, uma espécie se beneficia e a outra perde. Predação, parasitismo, parasitoidismo, que vocês nunca tenham ouvido falar, e herbivoria, que na literatura vocês vão ver que muitas vezes lida com um tipo de predação, mas a gente vai ver que é um pouco diferente, né? Faltou isso aqui, ó, quando é 0 e 0, né? É a interação chamada neutralismo, a gente já vai discutir isso.
Quando que um par de espécies, em uma interação de um par de espécies, uma espécie não ganha nem perde e a outra perde. O nome disso é amensalismo. Essas duas são mais difíceis da gente pensar, né? Quando que é um amensalismo? Quando que uma espécie não ganha nada, nem perde nada, é indiferente para ela, mas em decorrência da presença dela, outra espécie perde. Isso é amensalismo. E sobrou a nossa competição. Pessoal, essa parte aqui da competição é a que vocês, por algum motivo, mais erram e é o que mais confunde. Por quê? Porque a gente vai ver competição, e assim, competição é talvez a interação biológica mais estudada, porque grande parte das teorias ecológicas maiores vem de estudos sobre competição, como a gente vai ver, tá? Mas a competição sempre tem perda nos dois lados, sempre as duas espécies estão competindo, perdem. O que é um pouco contraintuitivo, talvez por isso que o pessoal erre e se confunda um pouco, porque competição, a gente pensa em competição entre humanos, por exemplo, né? Competição em esporte, que sempre alguém ganha e alguém perde, por exemplo, né? Ou competição por uma vaga de trabalho, sei lá, que daí alguém vai ganhar e outros muitos vão perder, né? Competição em termos biológicos, ecológicos, sempre tem perda mútua, sempre. E isso é muito importante que vocês entendam, tá? Que eu vou mostrar para vocês isso mais além na parte teórica, né, que a gente falar de competição. Bom, aqui a gente vai começar a falar de neutralismo, mas para todas as interações biológicas, eu vou utilizar esse modelo teórico que está aqui. Vamos entender o modelo teórico. Para a gente entender a relação entre duas espécies, tem vários proxies ou aproximações, né, para a gente descrever isso. Uma delas é a questão de tamanho populacional, que é o que está no eixo vertical aqui. Então a gente vai medir as interações em relação a elas serem positivas ou antagônicas, em relação ao que acontece com a população daquela espécie. Por exemplo, se for uma interação positiva, a população daquela espécie vai aumentar. Se for negativa para aquela espécie, ela vai diminuir. Nem sempre isso é verdade, tá, pessoal, em termos de teste real, mas para a gente entender aqui, vamos ir para esse lado, tá? Bom, daí vocês têm que lembrar ou ver, talvez pela primeira vez para alguns, o que é alopatria e o que é simpatria. Alopatria é quando eu tenho espécies em ambientes separados, por isso que tem essa separação aqui física dos gráficos, tá? Para vocês lembrarem disso. Alo quer dizer longe ou separado. Sim quer dizer junto ou unido. E pátrios aqui vem de pátria mesmo, de país, mas que tem a ver com área, na verdade a tradução literal, né? Bom, espécies em alopatria estão separadas uma da outra. Espécies em simpatria estão juntas. O que vai acontecer no neutralismo? Imaginem que eu tenho duas espécies separadas, tá? Eu tenho a espécie A num lugar e a espécie B no outro lugar. E daí eu vejo o tamanho populacional das espécies quando elas estão separadas. Daí eu vou criar um experimento onde eu boto elas juntas, em simpatria. Quando elas estão juntas, eu vou ver o efeito de uma sobre a outra, né? Se não tem efeito nenhum, se a interação é um neutralismo, o que vai acontecer? Está aqui o risquinho mostrando que o nível populacional é o mesmo para as duas espécies aqui. Isso ocorre porque não tem nenhum efeito da espécie B na população da espécie A e nenhum efeito da população da espécie A sobre a população da espécie B. Daí o que acontece? Não tem alteração nenhuma aqui. Pergunta para vocês darem uma pensada aí. Ocorre neutralismo na natureza? Existe exemplo de neutralismo? O que vocês acham? Eu perguntaria isso em aula para vocês. Vocês conseguem me dar um exemplo de neutralismo? Quando que uma espécie não influencia a outra em nada? Bom, tem duas questões aí. Talvez alguns de vocês pensassem em espécies que estão muito distantes uma da outra, né? Vamos pensar numa espécie de ave que ocorre aqui no Rio Grande do Sul e numa espécie de planta que ocorre na Noruega. Provavelmente é neutra, né? A influência de uma sobre a outra. Deixando de lado a ideia toda de ecologia global, assim, se a gente for pensar que sempre tem efeito, tem um outro problema, né? Espécies que não concorrem nunca, não tem como eu fazer esse teste aqui, né? Não tem como eu colocá-las em simpatria. Ou melhor, não faz sentido eu colocá-las em simpatria, porque na natureza elas nunca vão concorrer. Portanto, não faz sentido a gente falar que tem neutralismo em espécies que não concorrem, né?
É estranho, não tem sentido teórico. A outra questão é que é dificílimo comprovar neutralismo em termos empíricos, porque sempre vai acontecer alguma flutuação no nível populacional das espécies. E é muito difícil não atribuir isso à interação delas. Tá? Então, o neutralismo é só um modelo realmente só teórico, para a gente entender que se não tivesse nenhuma influência da espécie A na B, que os níveis populacionais ficariam idênticos quando elas estiverem em simpatria. Tá? E é para vocês entenderem o modelo de alopatria e simpatria, certo? A partir de agora, voltem para esse ponto da aula, quando eu chegar nos outros modelos, se vocês não entenderem o que está acontecendo quando eu mostro o modelo. Porque a ideia é entender esse modelo teórico básico quando não tem nenhuma influência, para ver o que acontece quando tem influência. Por exemplo, se a influência da espécie A na B fosse negativa, eu ia ter um nível populacional da espécie B menor aqui. E se fosse positiva para A, eu ia ter um nível populacional maior da espécie A. A ideia é essa, tá? A ideia é essa do modelo teórico. E aí a pergunta, existe neutralismo? Provavelmente não, porque está basicamente tudo interligado na natureza, é muito difícil comprovar neutralismo por causa disso. Bom, vocês vão ver que algumas, na literatura especializada em interações, não em livro-texto de ecologia, tá? Em livro-texto de ecologia vocês vão encontrar aquelas interações bonitinhas separadas como eu botei naquele quadrinho, tá? Que é como a gente vai trabalhar. Mas é importante que vocês saibam que na literatura, assim que está saindo agora em artigos recentes tal, sobre interações, a gente separa as interações em dois grandes grupos. Tá? Antagonismos, quando eu tenho alguém perdendo, não importa quem, e mutualismos, quando eu tenho ganho geral para pelo menos uma das espécies. Tá? Ou melhor, ganho geral para as duas espécies. Né? Mutualismos em termos gerais. Assim. Ou quando eu não tenho perda, na verdade é mais assim. Aí pergunta, o que vocês estão vendo aí? É um mutualismo ou um antagonismo? Pensem que interação vocês estão vendo. Vocês estão vendo um animal, né? Um passarinho aqui, e ele está comendo um frutinho aqui. Então, o par de espécies, né? É a espécie A sendo o frutinho e a espécie B sendo o passarinho. Pensem aí. Essa interação que vocês estão... E eles estão interagindo. Claramente estão interagindo que o bicho está comendo o fruto, né? Essa interação é positiva ou negativa para o passarinho? E é positiva ou negativa para a planta? Né? Dei uma pensada, dei um pause aí no vídeo e pensem como é que vocês me responderiam, sei lá, numa prova isso. Bom, vocês podem ter pensado que para o passarinho é positivo, porque ele vai comer esse fruto e ele vai ganhar energia, né? É para isso que ele come o fruto. Então ele ganha energia. E no longo prazo, se a gente for pensar, a população toda dele está consumindo esse fruto aqui e ela vai ganhar, né? Ela vai aumentar em número de indivíduos, tal. Então ele ganha, beleza. E o frutinho? A espécie de planta, essa espécie de planta aqui, ela ganha ou perde? Provavelmente vocês me responderam que ela ganha, porque vocês vão me dizer que esse passarinho vai consumir esse fruto e vai dispersar essa semente para longe, que é o fenômeno clássico de mutualismo de dispersão de sementes. Pode estar certo isso. Como é que essa espécie ganha sendo dispersada? Bom, essa árvore aqui produziu esses frutos todos aí, esse passarinho comeu esse aqui, e ele vai se deslocar, porque ele voa, né, para longe dessa árvore aqui, vai fazer cocô em algum lugar e a semente vai cair bem longe da planta mãe. A gente sabe em ecologia que quanto mais longe da planta mãe cai um fruto, ou uma semente, melhor dizendo, maior a chance de sobrevivência, estabelecimento de uma nova população, etc. Então, essa planta vai ganhar com isso, né? Então, é bem plausível de aceitar que isso aqui é um mutualismo, mutualismo trófico, né, que se chama aí. Mas vocês poderiam assumir também que é plausível da gente pensar que essa interação podia ser negativa para a planta. Como? Esse passarinho pode, quando ele consome esse fruto, destruir a semente. Ele pode inviabilizar o embrião e daí essa planta perdeu um indivíduo aqui. Ela foi predada, na verdade, né? E daí ela perdeu. É um menos para ela e um mais para o passarinho. E no fim das contas eu poderia pensar que se esse passarinho come a semente, destrói a semente, é negativo para a planta, se essa planta fosse altamente tóxica, esse passarinho aqui podia morrer ou reduzir o fitness dele, podia ser negativo para ele também. Então vejam que as interações não são tão simples, né, como a gente gosta de imaginar. Que interação é essa aí?
Ela é o mutualismo ou antagonismo? Vocês estão vendo um exemplo, talvez o mais clássico, mais utilizado na literatura, para mostrar o mutualismo, que é uma abelha, que é um conhecido polinizador, com uma planta aqui, que é um organismo que precisa ter alguém trazendo pólen para ele aqui ser polinizado e trocar material genético. Então, clássico mutualismo. Tá? Pessoal, tem alguns exemplos, tá? Onde consumo de artrópodes em plantas, consumo de néctar ou de pólen, né, acaba sendo uma interação que não é positiva para a planta. Mas não vem ao caso agora, tá? Quase sempre isso aqui vai ser um mutualismo. Vocês estão vendo aqui um antagonismo ou um mutualismo? Vocês estão vendo um herbívoro consumindo biomassa verde. Bom, o herbívoro ganha, né? Ele é positivo, ele está consumindo biomassa, ganhando energia. E a planta? Bom, a planta está perdendo biomassa. Então eu tenho que assumir que é negativo, né? Provavelmente é negativo para ela. Tem exceções. Alguns tipos de exceções aí, quando, por exemplo, tem plantas que o processo de herbivoria, a remoção de biomassa da planta por herbívoros, estimula o crescimento e a produção de flores, a fenofase reprodutiva, né, da planta. E daí isso é positivo para a planta. Mas não é o comum, tá? O mais comum é que a herbivoria é considerado negativo para a planta. Formigas consumindo, ou melhor, removendo biomassa de plantas. Positivo ou negativo? A gente vai ver que essa interação aqui é super complexa, tá? Mas assim, plantas, quando tem biomassa removida por formigas, pode ser várias coisas. Uma delas é que essas formigas levam para o ninho para cultivar fungos lá com a biomassa verde dessa planta aqui. Aí no caso o que você tem que considerar é só essa imagem aqui com um mutualismo dessa formiga com esse fungo aqui. Essa formiga com esse fungo forma um mutualismo super estreito, assim, super obrigatório, importantíssimo e tal. Por quê? Porque esses fungos aqui só existem em ninhos de formigas como essa daqui. Ou seja, eles dependem das formigas, né? As formigas, tem um artigo bem legal que fala que as formigas são os jardineiros mais antigos do processo evolutivo aí da árvore da vida, né? Porque elas cultivam jardins de fungos aí há muitos milênios, né? Há muitos milhões de anos, na verdade. E esses fungos aqui, eles fornecem basicamente metabólitos, né, que as formigas consomem aí através dos processos de produção de biomassa do fungo aqui. Algumas plantas têm biomassa removida por formigas, mas as formigas protegem a planta de herbívoros. Então, às vezes, isso aqui pode ser um mutualismo também. Vejam como pode ser complexo, né, a questão das interações. E aqui eu tenho exemplos de mutualismos, né, que são animais que visitam flores, né, e polinizam e tal, só que eles têm diferentes níveis de interdependência. Por exemplo, esse bicho aqui, esse coleópterozinho aqui, ele poliniza essa planta aqui. Só que esse bicho poliniza muitas plantas diferentes, muitas. E essa planta é polinizada por muitos bichos diferentes também. O que contrasta completa, e isso vale também para esse morcego, ele poliniza algumas plantas e essa flor de cacto é polinizada por algumas espécies diferentes de morcego também. O que contrasta com essas duas fotos de cima, porque essa planta aqui, isso aqui é um ovário da planta, tá? Ele só é polinizado por essa mariposa, é o único animal na natureza que poliniza essa planta aqui. E essa orquídea, isso aqui é uma orquídea, conhecida como orquídea de Darwin. E daí essa mariposa, adivinha o nome dela, mariposa de Darwin. Essa mariposa só consome néctar dessa orquídea. E essa orquídea é exclusivamente polinizada por essa mariposa. Então isso aqui são mutualismos super estreitos. Isso aqui são mutualismos muito mais frouxos, digamos assim. Eles são benéficos sempre por par, em todos esses 4 casos aqui, só que aqui tem uma interdependência muito grande, que não ocorre aqui, por exemplo. O que vocês estão vendo aí é uma imagem, uma foto que eu tirei lá no Promata também, de umas plantas, aí tem uma margarida, e em cima dela tem um lagartinho aí. Que interação vocês estão vendo aí? Ela é mutualística ou antagonística? Pensem sobre isso. Esse lagartinho, ele até pode pisar na flor e polinizar ela, mas ele é um polinizador ocasional que não é nada efetivo.
O que esse bicho está fazendo aqui é esperando o polinizador dessa planta aqui. Esse bicho está paradinho aqui, imóvel, esperando um polinizador em potencial aqui, um animal voador, para predar, né? Então, às vezes, a gente não está nem vendo a interação que é mais importante aqui, porque falta um organismo. É esse caso aqui. Então, pode ser bem complexo. E essa imagem aqui, é uma pena que eu não vou poder ver a reação de vocês na sala de aula, mas essa imagem é de uma aluna de doutorado minha, e ela tirou uma foto dessa flor aqui no campus da PUC. Que interação vocês estão vendo aí? Conseguem ver algum organismo além da planta? Procurem ele. O organismo que vocês estão vendo aí é um artrópode. E o artrópode que vocês estão vendo está aqui, ó. Estão vendo? É uma aranha, né? O Renato trabalha com esse grupo de aranhas aí. São aranhas que são predadoras, que ficam predadoras de emboscada. Elas ficam escondidas na flor para predar polinizadores que venham aqui para visitar essa planta aqui. Agora olhem só a pergunta que eu vou fazer. Vocês acham que essa aranha aqui, a relação dela... Bom, a relação da aranha com o bicho que vier aqui vai ser de predação, vai ser antagonística. Ela vai matar o animal que vier visitar a flor. Mas qual é a relação dessa aranha com essa planta? Vocês acham que a aranha está ganhando ou perdendo? E que a planta está ganhando ou perdendo? Bom, vamos para a aranha. Para a aranha é mais fácil. A aranha está ganhando, né? A aranha está ganhando porque ela está usando esse habitat aqui, a estrutura da flor, para predar organismos que essa flor vai atrair, né? Para polinizar ela. Então a aranha está ganhando com certeza, ela ganha em predação. E a flor? A flor perde ou a flor ganha? Melhor, a flor não, a espécie, né? É uma alamanda esse gênero aqui. Pensem aí, a flor ganha ou perde? Por quê? Bom, pode surpreender vocês um pouco, mas a flor ganha. Provavelmente vocês pensaram, que é o mais intuitivo, que essa flor perde porque aquela aranha está predando o visitante floral, né? Ela preda a visitante floral e daí o que acontece? Menos organismos visitam a planta, menos polinização, ruim para a planta, né? É a lógica. É o que o pessoal que pesquisou isso, que fez trabalhos com isso, testou. E daí, para surpresa desse pessoal, eles encontraram que não. Que, na verdade, a planta aumenta o sucesso reprodutivo dela. Por quê? Plantas que têm essas aranhas aqui, como essa flor aqui, em comparação com flores que não têm aranha, elas são muito mais visitadas por bichos aqui do que plantas que não têm aranha. Entenderam? Então imaginem, se essa planta aqui é visitada em um dia por 40 indivíduos de polinizadores em potencial, que podem ser vários animais, né? Podem ser abelhas, podem ser outros himenópteros, né? Enfim, lepidópteros e tal. Uma planta, uma flor que não tem aranha nela, vai ser visitada por 20 ou até menos de metade do número de visitantes. Por que isso acontece? A gente vai ver nas aulas subsequentes aí, pessoal, o que é mimetismo. Vocês já sabem isso, né? Mais ou menos assim, o que é mimetismo. Mimetismo é quando um organismo imita, né, o ambiente dele ou outro organismo. No caso aqui, essa aranha é difícil de ver na flor, né? Porque ela tem uma cor parecida com a flor e tem até esse abdômen aqui, ó, que tem uns tricomas ali, umas cerdas mais escuras que simulam um órgão reprodutivo de flores, né, de plantas, né? Então, é difícil de ver a aranha, né? Daqui que a gente imaginaria, ela tá assim, para o polinizador não ver ela, né? Mas o que o pessoal encontrou? O pessoal encontrou que a distribuição de cerdas no corpo dessa aranha aumenta a atratividade da flor em quase 2 vezes, ou mais de 2 vezes. Em que sentido? Um visitante floral, ele não enxerga essa flor que nem a gente enxerga, nem vocês estão vendo essa flor. Ele não enxerga esse monte amarelo, tudo meio padronizado. Ele enxerga isso aqui em ultravioleta. E essa planta em ultravioleta é um alvo. É que nem um alvo de jogar dardo. E essa aranha tem uma reflectância ultravioleta que aumenta muito a atratividade dessa flor. Essa flor chama muito mais atenção com uma aranha do que sem. Daí essa aranha está atraindo mais bicho para predar. Tá, mas daí vocês ainda podem me questionar. Tá, mas essa aranha atrai o dobro de bicho, mas ela preda um monte de bicho também. Não, porque a aranha não é um animal como um lagarto, por exemplo, né, desse slide anterior. Um lagarto ele consegue abocanhar aí várias presas menores. Uma aranha, ela é um predador de emboscada que ela vai pegar o bicho que ela predou
e ela vai fazer toda uma digestão extracelular do animal. A biologia, a autoecologia da aranha é diferente. Enquanto ela está forrageando, ela continua atraindo bicho lá, né? Então ela atrai muito, muito mais bicho do que ela preda. E a planta acaba ganhando. Então, no fim das contas, o saldo aqui é mais para a planta e mais para a aranha, tá? Por incrível que pareça. Vejam como é legal estudar interações, né? Bom, esse trabalho aqui é talvez o primeiro trabalho que tentou organizar as interações ecológicas num sistema único, né? É um trabalho muito antigo, mas eu gosto de mostrar porque ele é o primeiro trabalho que tem esse esquema aqui, ó, de mais e menos, tá? Então, se quiserem ver a primeira referência que tem isso, é essa referência aqui. E esse trabalho aqui, ele é importantíssimo também, porque ele fala de resultados, né, ou resultados globais, diferenciais do que pode acontecer numa interação mutualística. O que quer dizer isso? A gente assume, até hoje, né, que a interação mutualística é mais e mais, né? Ela é positiva para os dois lados. E esse é o conceito mesmo de interação mutualística. Só que nesse trabalho, eles exploram que a interação do mutualismo ela pode migrar nesse sentido. Ou nesse sentido, que tem um mais e um mais aqui, né? Que eu posso ter uma sobreexploração do mutualismo por uma espécie ou pela outra, onde eu acabo tendo uma relação de predação, que no paper eles chamam de predatismo. Veja como é antigo, nem se usa mais isso, né? Então uma interação mutualística poderia evoluir para um zero aqui, no outro par de espécies, e um mais, que já é um comensalismo, ou até de um mais para um menos, que é uma relação onde eu tenho uma sobreexploração do mutualismo por um lado do par aí. Então vejam como pode ser não tão linear como a gente está acostumado a ver num livro de ecologia, por exemplo, as interações, né? Mas assim, eu boto esse meme do John Travolta aqui nessa parte da aula, porque se vocês botarem no Google interações biológicas, procurarem um esquema onde eu tenha organizadinho que tipo de interações tem, como é que são os sinais e tal, vocês não vão encontrar. Vocês vão ficar confusos que nem ele ali, porque vocês não vão encontrar nenhum esquema muito bem organizado sobre isso. Porque é complexo mesmo. Para vocês terem uma ideia, uma atividade que eu proponho numa disciplina da pós, que eu ministro também aí na PUC, é uma disciplina de ecologia de interações, né, e redes complexas. Sobre isso a disciplina. Eu proponho nas primeiras aulas que os alunos de mestrado e doutorado, tentem elaborar um esquema onde eles mostrem as interações biológicas de forma compreensível. E sai coisas bem legais, assim, porque realmente não tem uma fonte boa para isso. Mas o que eu quero que vocês usem para vocês, para estudar depois e tal, é o nosso esqueminha básico de mais, zero e menos, tá? Para entender onde que se encaixa cada tipo de interação aí. Mas eu quero que você tenha em mente também esse quadrinho aqui, ó. Lembrando que uma interação que é mais e zero, por exemplo, um comensalismo, ele pode se encaminhar para um mutualismo ou protocooperação, quando alguém do par começa a ganhar, ou pode se encaminhar para uma predação, né, quando um do par começa a perder, ou até para uma competição, quando os dois do par começam a perder, certo? Então lembrem que não é tão simples como parece, mas também não tentem criar uma complexidade muito grande para vocês para estudar nesse momento. Tá? Eu só dou assim um big picture para vocês nesse início de interações, para vocês saberem como é que está o estado da arte hoje, né, em pesquisa sobre isso. Bom, a gente vai começar com o amensalismo, que é uma interação onde alguém do par não ganha nem perde, é neutro, e o outro lado perde. Que interação é essa? Bom, é uma interação clássica, descrita há anos na literatura, que é desse organismo aí. Vocês conhecem esse organismo, né? Isso aí é uma espécie de pinus, né? Num plantio aqui no Rio Grande do Sul mesmo, lá perto do Promata. E o que a gente vê embaixo do plantio de pinos? Bom, a gente vê que não tem nada nascendo aqui embaixo, né? Só tem a cícula de pinos, né? Só tem a folhinha de pinos aí, não nasce vegetação lá embaixo. Então, isso aqui é um exemplo de amensalismo. Só que é importante que vocês entendam que amensalismo é mais do que não nascer planta lá embaixo. É, na verdade, ter muito pouca atividade biológica no solo num plantio de pinos, tá? E não é só pinos, tá, pessoal? Eu vou usar o exemplo do pinos porque eu sei que todo mundo, a maioria, conhece, né? Bom, o amensalismo é
assim, a forma clássica de lidar é com interação aleloquímica ou chamada de alelopatia, que daí é só para interação planta-planta, tá? Interação aleloquímica é melhor de falar porque é para qualquer organismo, né? Consiste na liberação de metabólitos aí por uma espécie, que é a espécie alelopática, né? Que vai inibir outra espécie. Vejam o termo inibir. Inibir é o menos da relação. Ele inibe várias coisas. Estabelecimento, crescimento, reprodução, várias coisas, tá? Ele inibe a existência de outras espécies lá. É uma coisa bem, bem doida, tá? Em biologia isso. É denominada alelopatia quando só é em espécies vegetais. É o que é mais estudado é para espécie vegetal, tá? Mas o trabalho clássico que descreveu isso tem essa tabela aí, que eles comparam uma floresta de pinos, plantio de pinos, né, com uma floresta natural, tá? Vejam aqui, ó, é a influência de pinos, né, em florestas naturais, no solo, nas micorrizas, que são aquelas interações do solo, fungos, bactérias, populações de minhocas, nematóides, parasíticos, não parasíticos, e atividade microbiana. Então vejam alguns exemplos aqui. A e B quer dizer diferença estatística significativa, né? Letras diferentes aqui. Vejam que crescimento populacional, por exemplo, de fungo e bactéria. O crescimento de bactéria não mudou, estão vendo? Não influencia. Mas vejam o crescimento de fungo. Onde tem pinos, o crescimento de fungo é menos de metade do crescimento de fungo de uma floresta natural. Número de minhocas. 44, em média, né, numa floresta de pinos e 200 numa floresta natural. Então, olha só, nematóides de vida livre, 11, em média, numa floresta com pinos e 19, quase o dobro de uma floresta natural. Atividade microbiana, isso aqui é uma coisa mais maluca de todas, tá? Isso aqui o pessoal mede quanto que o solo está liberando de gás carbônico, em miligramas por dia, vejam. Por que se faz isso? Porque a atividade microbiana dentro do solo, né, ela está relacionada com respiração celular normal, né? Portanto, com liberação de gás carbônico. Quanto mais libera gás carbônico, mais atividade microbiana no solo. Então, é 105, onde tem pinos, e é 400 na floresta natural, 4 vezes maior. Então vejam que todas essas variáveis que são menores aqui na floresta de pinos são indicativos de que o pinus ele está prejudicando a biodiversidade toda naquela área lá. Como? Com essas interações aleloquímicas. O pinus libera, tanto nas raízes quanto das acículas que caem, libera aleloquímicos que inibem, por exemplo, reprodução de minhocas. Olha que coisa doida, não é só planta, né? E fungo, inibe muito a propagação de fungos, né? Tá, mas lembrem que o amensalismo é zero para um dos pares de espécies, né? Para um lado do par. Ele é negativo, por exemplo, se a gente fosse ver a relação pinus-fungo, ele é negativo para o fungo. E daí é importante que vocês lembrem que ele é zero. Ele não influencia para a planta amensal, no caso pinus, né, para o organismo amensal, não faz diferença para ele ter menos fungo ou mais fungo no solo. Isso é extremamente questionado na literatura hoje, tá, pessoal? Porque a gente sabe que as raízes das espécies dependem, né, de atividade microbiana, por exemplo, no solo e tal. Mas o que a gente sabe e se assume hoje em dia é que essa interação do amensalismo aleloquímico ele é, sim, amensalismo clássico, que é 0 e 1, tá? Ou melhor, 0 e mais, né? Vamos lá, modelo teórico. Como é que eu testo o amensalismo? Eu vou informar que a espécie A, essa aqui é a amensal, e a espécie B é a que vai sofrer o amensalismo. Pensem agora como é que vai ficar o meu modelo teórico em simpatria. Isso aqui é eu testando a espécie em alopatria e aqui em simpatria. O que vai acontecer com as populações de espécies que sofrem o amensalismo, quando eu juntar elas com a população que provoca o amensalismo, e vice-versa, né? Bom, a população amensal, lembrando que amensalismo é mais de zero, desculpem, é zero e menos, vai ficar inalterada, estão vendo? A população da espécie A está inalterada. Já a população da espécie B, que estava nesse nível aqui em alopatria,
quando eu juntar essa população com a espécie mensal, o que vai acontecer? O nível aqui caiu, ó. Caiu muito, né? Caiu tudo isso aqui, o nível populacional aí da espécie B. Sinal de quê? Que essa espécie aqui tem um zero, ela não ganha nem perde, e essa espécie aqui tem um menos, né? O que categoriza a mensalismo em questão de modelo teórico, tá, pessoal? Se não lembrarem o que é um modelo teórico, vamos lá no neutralismo para lembrar como que eu expliquei lá o modelo teórico. Bom, competição. Competição é a relação onde eu tenho menos e menos, né? Eu tenho os dois lados do meu par perdendo, né? Eu perco os dois lados do par. Vamos lá. Para entender competição, eu tenho que lembrar de alguns, vão ser conceitos novos para alguns talvez, a gente tem que saber ou entender essas ideias que estão aí. Eu ia ter uma discussão com vocês super longa em aula do que é recurso, mas aí eu vou ter que ser um pouco mais breve aqui. O que é recurso? Né? Pensem no que é recurso. O que é recurso em termos ecológicos ou até em termos práticos para vocês hoje em dia? Vamos um exemplo que é para ser a título de piada e tal, né? Mas um recurso importantíssimo em produção científica é o café. Se não tiver café nos laboratórios, a produção científica brasileira e mundial para. Né? Porque é clássica a ideia de vincular cientista com café e tal. Um outro exemplo de recurso. A gente está trabalhando já há um mês, ou um pouco mais de um mês, à distância, né? Trabalhando aí com atividades totalmente feitas à distância. Vocês estão acompanhando as minhas aulas aí que eu estou gravando para vocês e tal. Então, qual é o recurso mais importante nesse momento? Tem dois recursos importantíssimos para mim, trabalhando, estou na minha casa gravando essa aula para vocês no momento, né? Um recurso importantíssimo é computador, recurso computacional. Eu tenho que ter um meio de gravar essa aula aqui. Se eu não tiver, eu não trabalho no momento. Outro recurso fundamental é a internet. Se eu não tiver internet, eu não trabalho nesse momento aqui. Bom, se a gente for pensar em espécies na natureza, os recursos são outros, né? Por exemplo, recurso que vocês devem pensar na mesma hora é recurso alimentar, né? Eu tenho que ter alimento. E eu tenho que ter água, que são dois recursos fundamentais para ter vida, né, no ambiente. Bom, aí que vem a questão de recurso que não dá para a gente usar, a ideia de recurso no sentido de recurso, como eu falei, de internet, computador e tal. Por quê? Porque a gente não compete por internet, pessoal. E recurso é o conceito mais importante para ser ligado com competição. Para eu considerar recurso, qualquer coisa, fator do ambiente, eu tenho que considerar que as espécies competem por ele. A gente vai entender mais além isso. Mas eu não tenho competição por internet, né? Eu não estou competindo por internet com ninguém na minha volta aqui, né? E nem por recurso computacional. A não ser que eu tenha 10 pessoas na minha casa para um computador, né? Eu vou competir com as pessoas para usar o computador. Agora, água. Água é um recurso. Vocês vão concordar comigo. Imaginem aqueles documentários lá da África, Serengeti e tal. Os organismos competem ferozmente por territórios que tenham água, né? Os organismos competem muito por territórios que tenham melhores condições de alimentação, presa, por exemplo, para predadores, né? Disponibilidade. O recurso, a gente parte do princípio que ele é limitado. O recurso sempre é limitado, isso é importante que vocês entendam. Portanto, se eu pensar que água é um recurso, eu vou automaticamente ter que pensar que água nem sempre é um recurso. Por exemplo, se eu pensar em algas, né? Algas marinhas. Para uma alga marinha, água é um recurso? A alga usa água, com certeza, para várias coisas. Ela só existe na água, na real. Mas as algas competem por água, onde elas estão lá em alto mar, no plâncton? Não, elas não competem por água, né? Elas competem por luz. Luz lá é um recurso importantíssimo. Por quê? Vocês já viram ou vão ver com a Laura isso em oceano e límino? Vocês vão ver com a Laura que tem aquelas zonas, né, da lâmina da água, né? Então, a luz é um recurso super limitante quanto mais eu desço na lâmina da água, naquelas regiões
disfóticas, afóticas, abissais e tal. Agora pensem o inverso. Pensem para uma planta terrestre. Para uma planta terrestre, a água é um recurso importantíssimo, porque tem pouca água no solo, né? Dependendo do lugar que eu escolhi para viver, se a gente puder falar isso para uma planta, né? Tem muito pouca água no solo. As plantas competem ferozmente por água no substrato, no solo, através das raízes, né? Agora, imaginem que é uma planta campestre, que ela está exposta à luz o tempo inteiro. As plantas competem por luz como compete uma alga por luz? Não, né? A luz é um recurso muito menos limitante, que é o que está aqui embaixo, para plantas terrestres do que para algas, né? E o que é um fator limitante? O fator limitante vai ser um recurso que ele é tão raro e tão complicado de se obter e tão necessário para uma espécie que ele é o fator que determina o tamanho populacional daquela espécie. Isso é um fator limitante. Por exemplo, para alguns animais, o número de fêmeas é um fator limitante. Para alguns grandes predadores, por exemplo, se eu tenho poucas fêmeas num grupo, aquele grupo não tem como existir. Ele vai ao longo do tempo desaparecer, porque tem que ter mais de uma fêmea em diferentes fases né, do ano férteis, né, para ser viável aquele grupo lá. E o contrário também é válido. Grupos com muitas fêmeas se quebram, se dissolvem, né, em mais de um grupo. Tem fator, por exemplo, a água pode ser um fator limitante, né, se a gente pensar num deserto. Né? Num deserto, os poucos locais que tem água são os locais onde tem vida. Né? Os outros não tem, basicamente, nenhum organismo vivo. O recurso, portanto, ele vai limitar essas variáveis aqui. Ó. Ele vai limitar crescimento, sobrevivência, reprodução, distribuição e abundância dos organismos. Isso é recurso, tá, pessoal? E é por recurso que as espécies competem. Então, para pensar em competição, tem que pensar em recurso. Qual é o recurso? Quando eu falo em competição, se eu não falar competição pelo quê, não está certo. Eu tenho que dizer pelo que as espécies estão competindo. Tá? Pelo menos que elas competem por algum recurso, se eu não for dizer qual é. Então tem o conceito de recurso, né? É uma substância ou um fator, né? Pode ser qualquer fator utilizado por um organismo e que pode levar a taxas de crescimento populacionais crescentes ou decrescentes, né? À medida que a disponibilidade aumenta. Ou o contrário, né? Taxa populacional decrescente se diminuir. Pergunta: que recursos tem nessa foto aí? Tá, a resposta primeira é que depende de quem que eu estou falando, né? Recurso para quem? Isso aqui é uma mirtáceazinha, um fruto de mirtácea, uma goiabinha. Isso aqui para um bugio, por exemplo, é um recurso, né? Tem dois recursos aqui. Tem fruto e tem folha, porque o bugio é folívoro ou frugívoro, né? Para aves tem um recurso aqui, tem um recurso que é fruto. Para humanos tem um recurso que é fruto também. Enfim, ele é limitante? Não sei. Talvez para alguma ave que é super especialista nesse grupo aqui, nessa planta, ele seja um recurso limitante. Para a maioria não vai ser. Ele é um recurso? Será? Ele tem distribuição limitada, disponibilidade limitada? Sim. Qual é o recurso mais limitado aqui? Folha ou fruto? É fruto, né? Porque o fruto é um recurso sazonal. Tem umas partes do ano que tem fruto na floresta e outras partes do ano que não tem. Tem partes do ano que eu tenho folha e na maioria das outras partes do ano eu também vou ter folha, né? Porque a folha é produzida ao longo do ano inteiro, a não ser em ambientes muito sazonais, que não é muito o caso da nossa região aqui. Bom, tem um trabalho clássico lá de 1840, meio do século XIX, que a gente usa até hoje para definir fator limitante, que é um recurso que tem a maior escassez relativa e que é o recurso que limita, como eu falei para vocês, o crescimento populacional. Então, se um recurso alimentar de uma espécie é muito raro, e ele é o único recurso para aquela espécie, ele limita o crescimento, ele é o fator limitante. Tá? O nome disso é lei do mínimo, importante que vocês saibam. Tem dois tipos de competição. Os termos em inglês aí da literatura que é o mais usado que em português. Tá? Competição, que vocês conhecem, que é a clássica, mais intuitiva, que é por contest, que é por conflito local. Né? No mesmo, são organismos, aqui a hiena, né? E aqui o leão, ou a leoa, no caso. Eles estão
no mesmo momento de tempo, no mesmo momento temporal, no mesmo espaço, portanto coexistindo, né, estão tentando usar o mesmo recurso, que é essa presa aqui. A leoa abateu, né, abateu esse gnu aqui, e agora esses bichos aqui estão em grupo tentando remover parte da presa que ela abateu aí. Eles estão ativamente competindo e podem até se ferir, né, aqui nesse processo aqui, competindo pelo mesmo recurso. O que é competição por embaralhamento, ou scramble competition? Tá? Esses dois passarinhos aí, eles usam esses frutinhos aqui, certo? Só que eu posso ter, por exemplo, esse passarinho aqui ativo em determinada parte do dia. E esse passarinho ativo em determinada parte do dia diferente desse aqui. Esse bicho aqui pode ser mais vespertino, ele acorda, melhor, ele consome recursos mais no final da tarde. E esse bicho aqui pode consumir os recursos mais no início da manhã. Então eles estão competindo pelo recurso. Eles estão usando exatamente o mesmo recurso. Só que eles estão fazendo essa competição sem nem se ver. Eles estão reduzindo, estão fazendo uma depleção desse recurso, reduzindo a quantidade de recurso, de forma independente, mas isso afeta os dois. Outra possibilidade são aves migratórias, né? Essa ave aqui ela migra para um lugar e só usa recurso em determinada parte do ano, que é um pouco diferente dessa daqui. Isso também pode ser categorizado como competição e por embaralhamento. E às vezes é simplesmente diferença na mesma árvore. Os bichos consomem um recurso, a gente vai ver que isso tem outro nome depois também. Bom, eu vou mostrar para vocês agora quem que descreveu pela primeira vez a competição. Então, a história é mais ou menos assim. Ó. Tinha essa planta aqui, que é o Galium pumilum, e um Galium hercynium, que são duas espécies muito parecidas, do mesmo gênero, né? Que elas coocorriam em canteiros, lá na Universidade de Oxford. Tá? Isso aqui que eu vou falar é uma história real. Elas ocorriam mais ou menos assim. Ó. Eu tinha uma região, um solo lá, que era mais calcário, nos canteiros, né? E um solo que é mais básico, né? E um solo que era mais ácido nos canteiros lá. Que era um gradiente natural dos canteiros, enfim, que tinha na universidade. E daí o pessoal via que nesses canteiros aqui tinha mais esse gálium aqui. A distribuição do gálium estava coincidindo com esse solo aqui. E a distribuição desse outra espécie de gálium aqui estava coincidindo com a distribuição desse solo aqui. Então eles eram misturados nos canteiros da universidade, certo? Bom, aí esse cara aqui, que é o Arthur Tansley, ele viu aquele negócio e ele começou a se perguntar por que essas espécies que são tão parecidas, né, formam esse mosaico aqui. Deve ter alguma explicação isso, né? Deve ter alguma explicação. Qual é a explicação? Bom, a gente tem que ver testando. Como é que ele testou? Ele pegou essa planta aqui, o Galium hercynium, e plantou no solo básico, e pegou o Galium pumilum e plantou no solo ácido. Ou seja, nos solos invertidos ali, né, que eles ocorriam. E ele encontrou o quê? As plantas sobrevivem quando tu planta elas separadas. Então, beleza, eu tenho, não é uma limitação em termos de solo, porque as duas podem ocorrer em cada um dos dois solos. Só que quando eu cultivo elas juntas no mesmo solo, só uma sobrevive. Vamos voltar para a imagem. Eu cultivo o Galium pumilum aqui, do lado do Galium hercynium. E aqui também eu cultivo o Galium pumilum do lado do Galium hercynium. O que aconteceu nesse experimento? Ele viu que nesse solo aqui, onde o Galium pumilum estava originalmente, só o Galium pumilum sobreviveu. E nesse solo aqui, quando ele cultivou os dois juntos, onde o Galium hercynium estava ocupando originalmente o canteiro, só o hercynium sobreviveu. Então o experimento, esse aqui foi o resultado do experimento. E quando ele plantou separado, né, os dois sobreviveram nos dois solos. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele concluiu que houve uma supressão dos ramos da espécie não originária daquele tipo de solo. Porque a outra espécie tinha um crescimento mais vigoroso. E daí o que ele concluiu? Ele concluiu
que o que estava acontecendo é que no solo que essa espécie aqui era originária, ela estava melhor, na competição por recursos, sendo aqui nesse caso a área que a planta cobre e a questão de recursos do solo também, essa planta ganhava dessa aqui na competição. Ela simplesmente crescia tão melhor nesse solo, e essa aqui crescia tão melhor que essa nesse solo aqui, que elas inibiam, cresciam por cima das outras e terminavam com essa planta aqui, porque elas usavam melhor o recurso nesse tipo de solo, no solo originário delas. Então ele concluiu que elas competiam por recursos de forma diferente em cada solo. E daí ele cunhou o termo competição. Esse é o trabalho clássico do Tinsley lá do início do século XX. Bom, só que o trabalho mais legal de explicar a competição é esse aqui. Nesse trabalho aqui, foi a primeira vez que algum cientista se perguntou se espécies tão diferentes como formigas e ratos poderiam competir. O que vocês acham? Porque assim, é fácil a gente pensar que duas plantas bem parecidas, né, competem, porque elas usam recursos semelhantes, né? Elas usam recursos do solo semelhantes, luz de forma semelhante, enfim. Será que uma formiga compete com um rato? Bom, esse trabalho aqui, inclusive quando esse pessoal que fez esse trabalho propôs, dizem que eles foram meio que ridicularizados na universidade deles, assim. Vocês vão ver se a gente compete com um elefante depois também e tal, fizeram piada com os caras, enfim. Bom, mas como é que acontece esse organismo na natureza, para vocês entenderem, tá? Eles ocorrem no ambiente desértico, isso é o mais importante, tá? E ambos comem sementes. Essas formigas aqui, esses ratos aqui, comem sementes. Bom, quais sementes? Tem bem poucas plantas, pessoal, no deserto, né? E daí é um sistema legal de estudar, porque no deserto basicamente só tem formiga e rato nesse lugar que eles trabalhavam. Não tem muitos outros organismos que consomem aquelas plantas ali. E tem bem pouca espécie de planta também, então é um sistema legal de estudar. Eles se perguntaram, tem competição entre as espécies, né, por semente? Se elas consomem o mesmo recurso, no mesmo lugar, eu deveria assumir que tem competição. Mas é que elas são tão diferentes entre si, em termos de espécie, né, que até esse momento ninguém tinha cogitado isso. Bom, isso aqui é a frequência na dieta das sementes por tamanho, para as formigas e para os roedores. Vocês estão vendo que é totalmente sobreposta a dieta dos dois? Os roedores, eles consomem, essa frequência é uma curva aqui, né? Um histograma, isso aqui que faz essa curva aqui. E a curva das formigas é um pouquinho diferente o comportamento, mas é sobreposto, né? Os roedores comem sementes de todos os tamanhos, estão vendo? E as formigas comem de quase todos os tamanhos também, menos desses tamanhos maiores aqui. E a diferença é que os roedores comem mais sementes de tamanho médio, que são essas aqui, né? Que estão aqui nessa faixa aqui. E as formigas comem mais sementes de tamanho menor, né? A maior frequência. Mas de qualquer forma, elas consomem de forma sobreposta a dieta. Isso aqui foi o início do trabalho, tá? Para mostrar que elas consomem sementes de forma semelhantes. Então, elas consomem o mesmo recurso. Beleza. A partir de agora, vamos testar então como é que a gente vai testar se tem ou não competição. Bom, imaginem que cada quadrado desse aí é uma unidade experimental que eles fizeram, tá? O que é a unidade experimental? Eles lá no deserto, eles cercaram com quadradinhos assim, que nem isso aqui, locais onde os roedores e formigas ocorriam, tá? E que tinham plantas. Imaginem que em cada quadradinho desse tem um monte de plantinhas lá. Tem as plantas, né, e tal, que são os frutinhos que são as sementes, perdão, que os roedores e as formigas consomem, certo? Então cada lugar desse aqui vai ter um monte de planta. Beleza. Só que daí, lembrem que em termos de modelo teórico de interações, eu preciso testar alopatria e simpatria, né? Eu preciso ver como é que se comportam as espécies quando elas estão separadas e quando estão juntas, né? Então, como é que foi o experimento deles? Eles têm um controle, onde eles têm roedores e formigas juntos consumindo sementes. Eles têm um outro controle negativo, que é onde eles só têm plantas, sem roedores, sem formiga.
E daí eles têm parcelas que nem essa, onde só tem roedor, e eles têm parcelas que só tem formiga, beleza? Esse aqui é o delineamento experimental que eles usaram para testar, se tinha competição entre roedor e formiga. Vamos ver o que acontece com a densidade de sementes. Aqui eu tenho uma densidade de semente controle, né? Eu não sei quanto é que é, não importa. Vamos dizer que fosse 100 sementes. Beleza. Então, onde tem roedor e formiga, tem um número X de sementes ali. Certo? Agora eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com o número de sementes quando eu não tenho nem roedor nem formiga? Pensem aí. O que vai acontecer com a densidade de sementes quando eu só tenho roedor? E o que vai acontecer com a densidade de sementes quando eu só tenho formiga? Bom, essa primeira aqui é fácil, né? O que vai acontecer quando eu não tenho nenhum dos dois? Provavelmente vai aumentar, né, a densidade de sementes, certo? Vamos ver. Bom, aumentou um monte. Aumentou 450% a densidade de sementes quando eu não tenho roedor e formiga. O que isso quer dizer? Bom, que roedor e formiga realmente estão consumindo semente ali, né? Então eles usam um recurso. Maravilha. O que vai acontecer quando eu só tenho roedor? Ou quando eu só tenho formiga? Bom, quando eu só tenho formiga, a densidade de sementes é a mesma do controle. E aumenta 71% o número de formigas. Vamos tentar entender isso. Bom, aumentou o número de formigas quando eu não tenho roedor. O que isso quer dizer? Bom, que de alguma forma, onde tem roedor, tem menos formiga, né? Então, onde não tem roedor, as formigas estão consumindo mais sementes, provavelmente. E daí aumenta o número de formigas, então elas estão ganhando, né, na ausência aí dos roedores. Por que a densidade de sementes é inalterada? Vocês sabem explicar isso? Por que na ausência de roedor, quando só tem formiga, a densidade está inalterada? Bom, vamos ver o que acontece quando só tem roedor. O que vocês acham que vai acontecer com o número de roedores quando não tem formiga? E o que vocês acham que vai acontecer com a densidade de sementes? Quando eu não tenho roedor, aumenta o número de formigas. Vocês acham que quando eu tirar a formiga, vai aumentar o número de roedores também? Bom, se elas competem com os roedores, provavelmente sim. Vamos ver. Olha ali. Primeira coisa, densidade de sementes, mesma coisa. Inalterada. Mesma coisa que a densidade de controle. Bom. O que aconteceu com os roedores? Aumentou em 24% a massa dos roedores, então eles estão comendo mais, né, acumulando mais massa, e em 18% o número de roedores. Se reproduziram mais. Então eles ganharam, né? Tentem ler ao contrário. Em vez de pensar que as formigas ganharam na ausência de roedores e que os roedores ganharam na ausência de formigas, tentem pensar que quando eles estavam juntos, eles estavam perdendo, na verdade. Eles estavam perdendo, eles tinham menos indivíduos do que eles poderiam ter, e no caso dos roedores, menos massa também. Por quê? Porque eles estavam dividindo esse recurso que é a densidade de sementes. E pessoal, olhem agora o que é mais legal nisso tudo. Por que a densidade de sementes aqui é inalterada? Por que ela está igual ao controle? Isso é muito legal, porque as formigas elas estão comendo exatamente a quantidade de sementes que os roedores comiam. E nesse caso aqui, o que foi uma surpresa para quando viram pela primeira vez isso, os roedores, na ausência de formigas, também consomem exatamente a quantidade de sementes que as formigas consumiam. Então as formigas estavam removendo dos roedores parte das sementes que eles poderiam consumir. E exatamente a parte que elas conseguem. E o mesmo vale para os roedores em relação às formigas. Então esse trabalho mostrou que tem competição entre roedores e formigas por sementes. Olhem que legal. Se vocês olharem no livro texto, essa figura aqui, eu não lembro se é do Ken ou do Begon, mas é um dos dois livros texto que vocês têm acesso aí. Fala do artigo, esse aqui é o título do paper, tá? Recomendo que leiam, é um trabalho de 77, mas ele é muito legal. E é um trabalho importantíssimo na teoria ecológica, né? Eles não mostram o experimento que nem aqui eu deduzi com vocês, tá? Eles mostram só essa figura que tem sobreposição de consumo. E não exploram muito a ideia de que o que importa, na verdade, é isso aqui, né? É que tem aumento
populacional e de massa, né, na ausência do outro lado. E, portanto, eles estão os dois perdendo, por isso que a competição é negativa para os dois lados do par, né? Bom, aí competição, como eu falei para vocês antes, gerou muitas teorias em ecologia. Grande parte dos ecólogos do início dos anos, até os anos 2000, na verdade, né, em todo o século XX, né, os ecólogos tentaram explicar a grande maioria das interações com, melhor, a grande maioria dos processos ecológicos com ecologia de interações da parte antagonística, né, por competição. Então a gente vai ver agora o que é o princípio da exclusão competitiva, que é super importante, tá? E aqui tem um termo bem legal que vocês já devem ter lido em algum lugar, que é struggle for existence, que é a luta pela existência, a famosa luta pela vida, né? Bom, conhecem esses bichinhos, né? Já viram isso em disciplinas, eu tenho certeza. Paramecium, né? Paramecium são organismos predadores, né? De outros ciliados menores e outros organismos muito menores que eles aí na lâmina d'água, enfim. Esses são os recursos que eles utilizam, são predadores. Então eles têm nichos muito sobrepostos, né, em termos de presas aí. Então provavelmente eles competem entre si, né? Beleza. Daí o que foi feito num primeiro trabalho que mostrou a exclusão competitiva, tá? Eles pegaram o Paramecium aurelia, que é uma espécie, e o Paramecium caudatum, que esse aqui vocês devem ter visto em aula prática, né? É outro. E cultivaram eles de forma isolada, ou seja, em alopatria, né? Em alopatria, isso aqui é a curva de crescimento do Paramecium aurelia. Ele cresce, 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 estabiliza a quantidade de indivíduos depois de alguns dias, né? Claro, com uma quantidade de presas, né, para ele consumir e tal. E aqui a densidade do Paramecium caudatum. Cresce, 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 estabiliza. Beleza. Daí eles botam esses dois organismos juntos, em simpatria. Daí o que acontece? O que acontece quando eles cultivam juntos esses bichos aí, com a mesma quantidade de substrato, digamos assim, né, de recurso que eles teriam em separado? Acontece isso aqui, ó. Paramecium aurelia cresce exponencialmente até a densidade populacional, o controle dele lá. Só que vejam que ele cresce mais devagar, né? Porque ele está competindo por recurso aqui no início, né? Com o Paramecium caudatum. E o Paramecium caudatum começa a crescer e depois tem uma queda populacional. E essa queda populacional ela é inexorável, como o pessoal fala. Ela não tem volta, estão vendo? Vai para o zero. Esse organismo ele é localmente extinto. Ele é excluído por competição pelo Paramecium aurelia. Então, quando que isso acontece? Isso acontece quando tem um recurso limitante, como no caso aqui as presas, eles só conseguem predar o mesmo organismo, né? Os mesmos organismos, eles estão no mesmo lugar. E daí tem uma capacidade competitiva muito, muito maior de um dos pares da interação e o outro é extinto localmente. Isso é exclusão competitiva, certo? Exclusão competitiva implica que duas espécies não poderiam coexistir quando elas têm o mesmo nicho, exatamente o mesmo nicho, e utilizam exatamente o mesmo recurso. Só que a gente sabe que muitas espécies que usam o mesmo recurso coexistem. Quais são os mecanismos que os ecólogos usam para explicar essa coexistência? Um deles é a partição de recursos. Esses animais aqui são todos muito semelhantes entre si em termos de obtenção de recursos, tá? São aves que predam pequenos artrópodes em árvores e em coníferas lá no hemisfério norte, tá? Esses bichos aí, eles usam recurso de forma muito, muito semelhante. Eles basicamente consomem as mesmas presas. Então, e eles coexistem, vários deles coexistem nos mesmos florestas, né? Então, como que eles coexistem na mesma floresta? Tá aqui esse bichinho consumindo então esse recurso, que é o insetinho, e aqui esse cara que vocês já viram numa outra aula que eu falei para vocês, que é o MacArthur, que é um cara importantíssimo na teoria ecológica, que ele elaborou, entre outras coisas, né, a teoria da biogeografia de ilhas. Né? A biogeografia de ilhas é super importante, mas aqui o MacArthur ele fez uma outra coisa bem legal. Ele mapeou, ou ele observou, antes de mapear, que esses bichinhos aqui que consumiam os mesmos recursos, ou seja, as mesmas fontes de alimento ali, que são aqueles artrópodes, eles ficavam boa parte do dia
em locais diferentes da mesma árvore. Então isso aqui é um esquema, né, que o MacArthur desenhou no trabalho original lá de 58. Ele desenhou essas árvores com diferentes zonas e ele ficou monitorando a frequência de cada espécie, onde que ela mais ocupava a árvore. E ele viu que tinha espécies que ocupavam muito mais a base, espécies que ocupavam muito mais a parte interna, espécies que ocupavam muito mais a parte periférica da árvore, que nem aqui. E, portanto, eles consumiam os insetos que estavam mais nessa região e nessa região. E eles coexistiam, né? O que esses animais estavam fazendo? Eles estavam particionando os recursos daquela árvore lá, o que permitia que eles coexistissem. E esse trabalho clássico mostrou essas zonas de forrageamento aqui, nessas diferentes árvores aqui, em florestas de conífera lá do nordeste dos Estados Unidos. É um trabalho importantíssimo porque mostrou como que espécies que consomem o mesmo recurso, elas têm o bico, né? Lembram da ecologia funcional? Elas têm o bico idêntico, elas consomem exatamente os mesmos recursos. Como que elas coexistem, né? Como que consegue acontecer na natureza isso, né? Isso foi um mistério até para o Darwin, né? Umas coisas que ele falou. Elas particionam recursos. E a última coisa que a gente vai ver aqui, em termos de competição, é deslocamento de caracteres. Essa região que vocês estão vendo aí é do arquipélago de Galápagos. O cara que trabalhou lá, eu falei agora mesmo, o nome dele é o Darwin, né? Ele coletou informações sobre várias espécies, eu vou mostrar só duas para vocês, tá? Isso aqui é uma Geospisa fuliginosa e isso aqui é Geospisa fortis. Vejam a diferença do bico. Esse aqui é o bico da fortis, esse aqui é o bico da fuliginosa. Esse bico parece muito menorzinho, assim, né, mais frágil do que esse bico aqui, certo? O que foi visto desde o início da descrição desses bichos pelo Darwin lá? Ele assumiu que essas espécies aqui, por ter esse bico maior, mais robusto, consumiriam sementes mais duras ou maiores do que essas aqui, né? Beleza. Então vejam realmente, ó, quanto mais profundo o bico, é um atributo funcional bem importante, profundidade do bico em aves, né? Maior é a quantidade, maior é a dureza das sementes que uma espécie consegue consumir, certo? Então, vejam que esses bicos aqui variam em profundidade, dentro da mesma espécie. Na Geospisa fuliginosa, eu tenho esse bico aqui, que pode ter diferentes profundidades, tá? E na Fortis a mesma coisa. Varia na mesma espécie, né? Na mesma espécie. Bom, daí o que os trabalhos indicaram? Indicaram isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a porcentagem de indivíduos, né? Vai até 50% aqui, de acordo com o tamanho do bico. O tamanho do bico vai de 0 a 14 centímetros, tá? Então vejam a distribuição do bico de Geospisa fuliginosa, essa distribuição aqui, e de Geospisa fortis, essa distribuição aqui. As distribuições são totalmente separadas, estão vendo? Eu tenho aqui um tamanho de bico aqui e um tamanho de bico aqui. Claramente diferente entre as espécies, né? Nessa ilha, que é a ilha Pintamarquena. Ou seja, em uma mesma ilha, né? Numa mesma ilha, eu tenho que essas espécies aqui têm tamanhos de bico totalmente diferentes um do outro, certo? Agora vamos ver o que acontece quando eu tenho ilhas separadas. Mesma coisa, quantidade de indivíduos com o tamanho do bico. Na ilha de Daphne e ilha de Los Hermanos, lá no arquipélago de Galápagos também, tá? Geospisa fortis tem esse tamanho de bico aqui, essa distribuição. Geospisa fuliginosa tem esse tamanho de bico, essa distribuição. Vejam como é totalmente sobreposta a distribuição de tamanho de bico. Ou seja, em ilhas separadas, essas espécies têm o mesmo tamanho de bico. Ou seja, em ilhas separadas elas estão consumindo os mesmos recursos com o mesmo bico. E em ilhas, na mesma ilha, as espécies coexistem, consumindo diferentes recursos com tamanhos de bico que se deslocaram, estão vendo? Por isso que o nome da teoria é deslocamento de caracteres. Deslocamento de caracteres ocorre quando eu tenho uma plasticidade fenotípica nas espécies que elas conseguem mudar, literalmente mudar o jeito que elas consomem recursos, também para particionar o recurso, é parecido com partição de recursos, para poder coexistir. Então essas espécies coexistem na mesma ilha e quando elas estão em ilhas separadas, elas têm um tamanho de bico muito parecido. Isso é deslocamento de caracteres, pessoal. E, bom, nem preciso dizer para vocês a quantidade de implicações evolutivas que tem isso aqui, né? Grande parte do que
do que levou o Darwin às conclusões dele sobre a evolução das espécies e tal, partiu de comparações desses organismos aqui lá em Galápagos. Tá? E daí o modelo teórico da competição, só para finalizar essa parte de competição, vamos imaginar que se o modelo teórico da competição prevê que as duas espécies perdem, sempre perdem, quando eu colocar elas em simpatia, o que eu vou ter? Eu vou ter uma redução da população da espécie A e redução da população da espécie B. Vejam que aqui eu falei o modelo teórico da competição. Se eu falasse o modelo teórico da exclusão competitiva, eu ia ter que uma das espécies ia desaparecer aqui, né? Mas não é, só competição, tá? Então as duas perdem. Novamente, se não lembram do modelo, dei uma voltada lá no início da aula que tem no primeiro modelo que aparece lá sobre neutralismo, eu explico qual é a ideia desses modelos aqui.